Olá, pessoal, bem-vindos a mais esse estudo das mensagens dos mentores, que é a nossa noite e nosso dia, né? Não sei que horário que vocês estão assistindo, nós estamos gravando à noite, por isso que eu dei boa noite, mas estamos seguindo esse livro, né? Semente de Esperança. Hoje é a segunda parte da live número 14, intitulada Obsessão. E aqui comigo hoje, mais uma vez, a Aline, Dalila, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas. Muito boa noite. Também. Por estar à noite, né? Vamos para boa noite. Mas olá, sejam todos muito bem-vindos. Saudações a todos. Que tenhamos um bom estudo e sejamos intuídos com as melhores palavras e as melhores mensagens. Bom, pessoal, eu vou passar aqui então o segundo trecho dessa live e depois a gente abre aqui para comentários, para conversar um pouquinho com as meninas, com vocês também. Obrigado por deixarem seus comentários. Se curtirem também esse vídeo, já deixem o like para fortalecer essa corrente do bem. Vamos ao trechinho do mentor. Nos círculos iniciantes do trabalho espiritual, que é a obsessão de encarnado para desencarnado. Onde, sim, o perseguidor é o espírito que está reencarnado. Neste caso, consegue-se grandes benefícios e grande cura quando se identifica a raiz, a causa. Mesmo que, diferente das situações na primeira, de desencarnado para encarnado, quanto na segunda, de encarnado para desencarnado, o processo terapêutico se ocorre da mesma forma. Através dos bons hábitos, através dos bons costumes, através das boas ações, através da reforma íntima de ambas as partes. Porque não adianta um lado apenas tratar-se e o outro continuar a emanar aquela vibração tóxica e densa. Isto ocorre como um ímã, muito bem comentado há pouco por Jordelei, no qual ação e reação faz com que aquilo que criamos atraímos. Então, se não tratarmos uma das fontes, ela continua a emitir e continua a receber aquilo que emite. Por isso, a terapêutica se faz necessária de ambas as partes. A terapêutica para o processo obsessivo é muito simples e muito fácil, mas requer disciplina e oração. A disciplina porque teremos que controlar, manter as nossas capacidades sempre em alta vibração, através do Evangelho, através das preces, através das boas leituras, através das boas conversas, através dos processos, seja ele de meditação, seja ele da forma religiosa, do conceito de elevação espiritual que você encontrar, mas elevação mesmo, não apenas cumprir com a agenda de rezar, cumprir com a agenda de fazer evangelho. Isto não é terapêutica, isto é cumprir com obrigações e não fazer com a necessidade de compreendermos a transformação. Por isso requer disciplina. Rezai e vigiai. Olha que mensagem mais linda, que medicação mais perfeita a se falar a toda a humanidade. A toda a humanidade, de encarnados e desencarnados, neste orbe abençoado por Deus. Então, encontramos ainda uma terceira forma de obsessão, que é quando a obsessão se dá entre encarnados. Um encarnado obsedia o outro, com pensamentos tóxicos, com raiva, com nocividade ou com pensamentos de posse. Não percebemos o quão mal estamos fazendo isso. E aí, muitas vezes, entramos ao ponto de que acreditar que através de trabalhos espirituais possamos ainda prender aquele ser a nós. E aí entra inúmeros outros fatores onde mostra-se o processo de obsessão entre encarnados para encarnados. E uma das obsessões
que precisamos trabalhar em nós mesmos é a auto-obsessão. Quando nós mesmos somos as causas destrutivas e desequilibrantes de nós mesmos, das nossas emoções, das nossas vontades, dos nossos desejos. Então, pessoal, essa foi a segunda parte da mensagem. Uma mensagem bem interessante, né? Ele, na verdade, foi o espírito Lázaro, né? Ele trouxe logo no início da primeira parte ali os tipos de obsessão, né? De encarnado para desencarnado e de desencarnado para encarnado. E agora ele vai tratar de uma que a gente às vezes desconhece que existe, que é essa que a gente está fazendo de encarnado para encarnado, né? De pessoa para pessoa aqui no dia a dia, né? Vejam que se a gente analisa o nosso dia a dia, quantos laços assim mais duros, difíceis a gente às vezes cria com uma pessoa ou outra que cruza o nosso caminho. Então, um desequilíbrio qualquer ali em um momento de fragilidade nossa ou da própria outra pessoa que está ali com a gente, se isso se estende, acaba gerando esse processo de obsessão mais profundo entre uma pessoa e outra, né? E a gente não precisa estar junto no mesmo ambiente, mas nós estaremos nos fazendo mal se a gente tiver esse vínculo mental, né? O André Luiz trata muito disso nas suas obras, né? A questão que ele usa um termo que pensamento é força mento-eletromagnética, né? Ele fala isso, né? É o mental, é o nosso mental. Se a gente estiver em equilíbrio, se a gente entender que o processo da pessoa duro é o processo dela e não é meu, eu dificilmente vou acolher aquela energia para mim, ou vou fazer com que esse vínculo mais difícil ele dure mais tempo, né? Então sempre a gente tem que ter essa lucidez para não deixar nos envolver nessas situações que acabam acontecendo mesmo e talvez até gerando um desconforto na nossa parte, né? Uma coisa que eu queria comentar aqui, que ele fala dessa questão da terapêutica para o processo obsessivo, né? Isso mais ou menos dentro do que eu estava falando, requer muita disciplina e oração. Poxa, sempre a prece, né? Sempre a prece ali para trazer vamos dizer assim, uma primeira energia para desmanchar aquilo que a gente está precisando desmanchar na nossa vida, né? Então, como é importante a gente ter esse movimento, sim. Na semana que passou, eu fiz uma conversa no Centro Espírita aqui, e aí eu falava justamente dessa questão assim, poxa, por que a gente tem que deixar para fazer esse contato com Deus apenas no momento ali de quando eu acordo, faço aquela minha prece, né, para sair para trabalhar, ou para continuar fazer minha caminhada durante o dia, e daí à noite, quando eu chego em casa, que eu já estou de banho tomado, aí vou para minha cama e aí eu faço aquela prece, né, antes de dormir. Perfeito. É uma conexão bacana. Pô, mas será que ali no meu trabalho, naquela situação difícil que eu estou vivendo lá na escola, né, Dalila? Ou ali no teu trabalho também, será que a gente não pode ali mentalmente fazer uma conexão com Deus? Pai, me ajuda nesse processo aqui, né? Isso é uma conexão. Então a gente tem que também aprender a nos mesclarmos dessas energias boas ao longo do nosso dia, senão a nossa vida fica realmente mais dura e difícil de lidar, né? E às vezes a gente, usando desse método, talvez a gente consiga acabar um pouco com aquele automatismo da vida, né? De cumprir as nossas obrigações ali de uma forma sistemática, sem pensar muito no que a gente está fazendo, é tudo muito mecânico, né? Então a gente ter essa lucidez, ter essa tranquilidade, trazer Jesus, trazer a espiritualidade para perto da gente e dizer assim, tá tudo bem, eu estou cumprindo as minhas tarefas aqui, mas eu estou conectado contigo, Jesus, Pai, né? Pai Criador, Mãe Criadora, espiritualidade bondosa. Então, eu acho que muitos desses laços que a gente vai criando pelo caminho, às vezes a gente vai conseguindo diluir eles de uma maneira bem tranquila. Sabe? Nossa, falei demais, né? Fiquem à vontade. Não falou demais. Pelo contrário, né? Eu acredito que, como o mentor Lázaro falou, eu gosto muito das mensagens, né? De todos, mas o mentor Lázaro, eu gosto muito da forma como ele fala. Às vezes é um pouco mais duro, mas às vezes a gente precisa também desse toque mais duro. Mas a forma como ele fala, né? Do orar, de rezar e vigiar, que é uma das mensagens mais lindas, né? E
E é como o Fábio disse, muitas vezes a gente deixa só para o início da manhã ou só para a noite e esquece de alimentar, digamos assim, aquela chama da... Eu acredito muito na questão da gratidão, de tentar agradecer os obstáculos que chegam. Eu brinco, assim, eu passei por uma fase muito difícil da minha vida, assim, e eu acho que uma das coisas que eu aprendi foi a desenvolver a questão da fé, de agradecer e de confiar que as pessoas certas chegavam, né, e falavam que eu precisava, realmente confiar em Deus, né, nos caminhos, nas pessoas, em tudo que aparecia. Eu tentar enxergar o que Deus queria me dizer com aquela situação. E a gente precisa aprender a desenvolver essa fé nos momentos difíceis, para quando chegar os bons, a gente poder entender que, assim, poxa, né? Naquele momento, Deus estava comigo realmente. Deus conseguiu, a minha fé consegue mover realmente montanhas. Às vezes, o problema da gente é que a gente quer no momento, no nosso momento, né? E esquece de que tem um momento certo. Não vai chegar quando eu quero, mas quando eu preciso, digamos assim. E acho que o grande instrumento que a gente tem é a oração, mas uma oração com sentimento de gratidão. Porque às vezes eu só peço, só reclamo, não entendo por que as coisas acontecem só comigo, mas tudo tem um porquê. E eu entender o porquê, e eu acho que está muito aí essa obsessão também que fala da gente com a gente mesmo. Quando a gente entende que a gente tem defeitos, que a gente é humano, né, que a gente está num espaço de expiação mesmo, né, que a gente vai passar por certas dificuldades, a dor vai chegar em muitos momentos, mas que, né, é preciso manter a fé, a coragem e perceber Deus nesses momentos. Os mentores não cansam de falar que a gente não está sozinho, e a gente ainda duvida muito disso, duvida muito do nosso merecimento, do quanto a gente é amado. Acho que a gente precisa se sentir mais amado. A partir do momento que a gente se sente mais amado, a gente deixa também de obsediar os encarnados, os desencarnados e nós mesmos, né? Porque a gente começa a acreditar que veio para cá com um propósito, com uma missão para ser feliz. E aí eu sei que a minha felicidade ou a felicidade de outra pessoa não vai atrapalhar a minha. Tem espaço para cada um fazer o seu. Ninguém é igual a mim, ninguém consegue fazer o meu trabalho. Existem milhares de professores. Eu sou professora de matemática e eu torço para que todos sejam bons professores de matemática, mas só eu vou ensinar do meu jeito, só eu vou fazer o que eu faço do meu jeito. E a gente precisa entender que tem espaço para todo mundo, né? A gente não precisa se preocupar muito com o outro. A gente acaba se perdendo de nós mesmos. E eu queria só essa parte que o Fábio falou, né? É bem interessante que a gente cai mesmo no automatismo, né? E aí esse se conectar com Deus acaba ficando mesmo só para o horário de dormir, hora de acordar, ou muitas vezes, para quem tem costume, para a oração da refeição também, né? E tinha uma época que, assim, a gente tem muitas fases na vida, né? Então eu era muito mais ligada à espiritualidade, mas eu digo assim porque eu via muito em centro espírita. Também aquela coisa do início que, ai, é a minha salvação, não é o centro espírita, e isso se encarna, passa todos os dias da semana indo para o centro espírita, lê todos os livros e se enlouquece, né? E aí, só que, claro, né, isso depois eu fui vendo que não, isso a gente tem que ter um meio termo, né? A família precisa da gente, não é só se entregar a espiritualidade, é um meio termo aí um pouco para cada coisa, né? Um pouco para o trabalho, um pouco para o filho, um pouco para a mãe, né? Cachorro, etc., né? Que a gente tem. Mas
inserir no cotidiano, né, essa conexão com Deus, eu penso assim que é esse lembrete que nem o Fábio falou, essa coisinha assim de... Tinha uma época, né, que era que eu comecei a falar ali, que eu estava tão conectada que a minha conexão era o respirar. Cada vez que eu me lembrava que eu queria me conectar com Deus, eu respirava e dava aquela respirada, lembrava de Deus, entendeu? Era como se eu estivesse trazendo um respiro, uma oração, mas sem fazer oração. E aquilo me conectava muito rápido. Era, né? Só que nem quando eu comentei assim, vai caindo no automatismo, a gente vai esquecendo e tal. Mas é uma coisa que eu gosto sempre de tentar me lembrar, e isso me ajuda, e é uma coisa bem mais rápida, né? Não precisa parar, fazer uma oração e tal. É a respiração, é uma meditação, vamos dizer assim. Eu que inventei essa coisa de respirar e lembrar de Deus, mas é como se fosse uma pequena meditação, né? E é um mecanismo meu, mas cada um vai vendo o que é, né? Tem pessoas que acham interessante tomar um copo d'água. Na hora de tomar um copo d'água, você está presente naquele momento, como se, né? Então, cada um vai ver o que fica melhor. E outra coisa que é legal é que o Lázaro fala assim, a terapêutica simples. Cara, é simples, é uma oração, mas, claro, é disciplina, exige da gente, porque a gente não tem o costume. Mas no momento que entra no costume, ele vai virar um automatismo da mesma forma que as outras coisas, né? E é isso que é bacana. E outra coisa é rezar e vigiar. Também não adianta a gente só orar e também não lembrar na hora de tiver alguma discussão, algum atrito com alguém, de também se recolher. Olha, acho que eu vou ter que diminuir aí meu tom de voz, vou respirar um pouquinho, vamos tentar amenizar a situação, né? Porque realmente a hora do conflito é a hora que a gente não, que a gente tem que mais vigiar. E essa hora é que é a mais difícil. É isso, assim, a autoobsessão também que ele falou, que é o nosso bons hábitos, né, que é a disciplina, os costumes, bons hábitos. Então, quanto mais a gente tem os pensamentos elevados, bons hábitos na leitura, boas conversas, né? Então, tantas recomendações que ele traz, que eu até vou fazer uma referência no início da live, que ele fala das doenças físicas, né? E isso previne também a autoobsessão, é que nos traz as doenças. E esses mecanismos que o Lázaro traz aqui dos bons hábitos é o que vão dar, nossos antídotos, né, para as possíveis doenças que não virão, se caso a gente começa a botar isso no nosso cotidiano, né, a boa leitura, conversa, vídeos, uma música, sair para comer uma boa comida, alguma coisa diferente, sair com o cachorro, tanta coisa legal, né? É isso. Bacana. Acho que a gente já foi dando um spoiler da terceira parte da mensagem, todos nós, né? Porque a nossa tendência é sempre, né, apresentar a situação, os tipos aqui de obsessão que ele traz nessas duas primeiras partes, falando um pouco das problemáticas, do que pode causar esses problemas, né? E aí depois nessa terceira parte, que é o próximo vídeo, ele vai apresentar essas terapêuticas mais aprofundadamente, né? Então, bem interessante como a gente já vai fazendo esse link meio que automático, assim, né? Então, que seja também esse tipo de coisa, de questão automática para o bem também, né? Que a gente possa permear a nossa vida com esses momentos, assim, de lucidez, né?
que se já sejam automáticos. Poxa, tudo bem, eu tô com problema, mas não, vamos resolver aqui rapidinho. Vamos fazer acontecer essa situação desdobrar e vai dar tudo certo. Ou será que a gente pensa nisso o tempo inteiro? Se a gente para analisar a nossa condição, ainda a gente vê que a gente é muito pessimista ainda em certos momentos, né? Então a gente pode, isso daí tá casa com essa questão da auto-obsessão que ele fala nesse finalzinho desse trecho, né? A gente ainda se auto-sabotar muito, né? No nosso dia a dia, assim, né? Ou às vezes, sei lá, vou fazer um concurso, ou vou fazer alguma prova, será que eu estou estudando de forma adequada, de forma ali sistemática mesmo, com o objetivo lá no final de eu ser aprovado, né? Será que o meu trabalho, eu estou ali 8 horas por dia ali, concentrado para co-criar aquilo que precisa ser co-criado na minha atividade profissional, né? Na minha vida, né? Será que eu estou tendo essa lucidez, permeando ela com bons momentos e se eu tiver problemas, porque esses problemas eles vão aparecer, como a Dalila falou, pelo caminho, né? Nos provando sempre, né? Que é possível fazer diferente. A Aline trouxe também essa questão, né? Que a gente pode sempre escolher, ali na hora do conflito, a gente vai ter sempre duas opções, ou escolher o caminho da rispidez mesmo, ou a gente pode escolher refletir bastante antes para pensar o que a gente vai falar frente a uma situação difícil. E eu estava até conversando isso com a Dalila agora, pouco aqui antes da gente começar a gravar o vídeo, que ontem mesmo, tive situações aqui pessoais que, poxa, me tiraram do sério, sabe? Então a gente vai escorregar muitas vezes ainda pelo caminho, e o bom é que a gente já está com uma lucidez, acho que bacana, para dizer assim, poxa, cara, tu errou de novo, mas está tudo bem, sabe? Eu não vou fazer isso de ficar me julgando, poxa, tu errou, cara, pô, coisa, né? Não, assim, ó, pô, errei, ok, né? Segue o baile, eu vou voltar pro caminho, como diz o Ekenazi, e vou seguir a minha jornada, tentando ser melhor a cada dia, apesar de, às vezes, eu ser pior, né? Tá tudo bem. Só falar um trechinho, como ontem no Evangelho, né? Para a gente foi ontem o Evangelho, e a questão, até que o Jordelei falou, eu só vou saber se eu tenho paciência se alguém testar a minha paciência. Eu vou saber se eu tenho sabedoria quando chega uma situação que eu tenho que demonstrar. Então, é nessas situações desafiadoras que a gente tem a oportunidade de mostrar o nosso aprendizado, né? Se a gente realmente aprendeu. E eu acho que aprender a nos amar, a gente vai conseguir olhar mais para a gente, ter mais paciência também com a gente e com o outro, porque aí eu começo a não ter tanto tempo para preocupar, né, com a vida do outro, com a situação da casa do meu vizinho, e a gente se concentra mais no nosso lar, em nós mesmos. Mas é isso, o auto-amor vai contribuir bastante para, até como que o Fábio falou ali, isso é um ato de amor consigo. Quando a gente reflete que a gente errou, mas eu não vou me julgar. Eu sei que eu errei e eu vou melhorar na próxima. E vai tentando. Mas na próxima, um pouquinho menos de conflito que tu consegue manter, ok. E daí vai no próximo, um pouquinho menos. E um pouquinho menos, e ok. E daí vai indo. Até que torna-se automático a gente não entrar nessa sintonia, né, que é o conflito, que normalmente nos coloca numa energia mais densa, mais baixa, né? É isso mesmo. Acho que faz parte da nossa responsabilidade com a gente mesmo, né? Querer ser melhores a cada dia, independente se a gente erra em algumas questões ainda, e tá tudo bem, né? A gente vai aprendendo pelo caminho a ser melhor. Obrigado, Dalila, obrigado, Aline, por mais esse estudo bacana. É sempre muito bom compartilhar esses momentos com vocês. Pessoal, obrigado também pela presença neste vídeo. Se gostaram, deixe seu like, seu joinha para fortalecer essa corrente do bem. Acompanhe o portal também nas redes sociais, aí tem muito conteúdo bacana para vocês verem, para apreciarem. E se gostaram do vídeo, deixem aqui embaixo seus comentários. A gente gosta muito de ler e de também interagir com vocês aí. Então é isso. Muita paz, muita luz no coração. Fiquem com Deus e até a próxima.